Acompanhe esta reportagem até o final e conheça detalhes da vida na Venezuela, falado por venezuelanos, uma reportagem nossa direta com as pessoas de lá de dentro da Venezuela e que revela como o governo Nicolás Maduro manipula o povo com discursos comoventes, discursos manipuladores e que muitas vezes conquista ou acaba fazendo com que até a comunidade internacional e muitas vezes acredite na sua fala. Acompanhe esta reportagem e tire as suas próprias dúvidas a respeito da real situação da Venezuela. Bom, o meu caso é particular, sabe? Eu me virei em todo momento porque eu trabalhava na Venezuela e a minha família eu trouxe para o Brasil, entende? Então isso já faz uns 9 ou 10 anos atrás, isso ainda a gente não via tanto. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, que ia ficar tão difícil assim a situação. Então, cada vez que eu trabalhava ia ficando mais difícil e quando eu mudava para cá, quando eu cambiava o dinheiro, o real ficava grande, disparava. Então, eu já não podia mais fazer as coisas, eu não pude mais continuar trabalhando. Eu não podia nem andar com o meu carro, porque para mim poder trabalhar mais, eu tinha que fazer trabalho externo, fazer um trabalho adicional, então eu precisava fazer isso. E você trabalhava numa estatal? Sim, eu trabalhava na Edelca. Eu trabalhava na empresa de eletrificação de Caroni. Quanto que é o salário de um trabalhador estatal? Bom, a última vez que eu soube, quando eu estava ainda conseguindo acompanhar, era mais ou menos 8 mil mensal. Entre 15, quinzenal e mensal. Mas isso não dá nem para comprar uma cartela de ovos. E como que as pessoas conseguem viver assim? Como faz para ganhar o dinheiro? Como faz para comprar as coisas? É muito difícil. O governo reparte comida com as pessoas? Sim, eles têm uma forma de repartir umas caixas de comida. Mas cada vez que está vindo, cada vez vem menos. Agora eles estão trazendo apenas alguns cereais. São pouca coisa, produto que dá para uma semana talvez. Depende da família, no máximo uma semana. Isso realmente não dá. Bom, o governo não te dá salário, mas dá uma caixa de comida. Sim, dá uma caixinha de comida, sim, desse tamanho. Quer dizer, na verdade não é tão dado, porque tem que pagar alguma coisa. Tem que dar o transporte. Bom, antes era o transporte, agora já não é mais somente o transporte. Agora também tem que dar alguma coisa a mais. Cada vez tem alguma novidade. A gente tem que dar um jeito, buscar uma maneira de conseguir dinheiro. Tem que buscar algo. Quando a gente não tem nada, não tendo nada, tudo que dão pra gente é alguma coisa. Então pode diminuir alguma situação. Então isso vai acabando virando um hábito. E é assim como eles trabalham para que as pessoas acabem ficando contentes com alguma coisa, com um pedacinho de pão, com alguma coisinha. Vai ajudando em alguma coisa, mas não significa uma solução. Como exatamente está a Venezuela agora? Há uma crise humanitária? Bom, primeiramente começou com uma situação. Começou com um discurso. Bom, ele teve um grande ganho com venda de petróleo. Quando teve aquela questão da guerra do Iraque, naquela época teve muito consumo de combustível, para dar seguimento nessa mobilização. Então, naquela ocasião entrou muito dinheiro. Eles pegaram esse dinheiro, eles então custearam algumas coisas, cobriram alguns projetos. Eles pegaram aquele dinheiro, mas não se atentaram para o fim desse dinheiro. Então teve muito gasto desnecessário.
Até inclusive a Venezuela fez muitas doações para outros países. Tá tudo registrado isso, eu não estou inventando nada. Eles doaram para Petrocaribe, eles davam combustível, petróleo para algumas nações. Era regalia em todos os lugares, com pouco juro, não tinha... essas doações eram para países que estavam envolvidos no sistema? Sim, é para países que tinham o mesmo segmento ideológico, o mesmo sistema político. Eles disseram que ali tinha muito desequilíbrio, muita desigualdade social, então eles queriam ter uma igualdade social. Essa era a promessa. Bom, enfim, na verdade é que eles fizeram muito projeto com o dinheiro foi desaparecendo. Eles fizeram projeto para agricultura, para agropecuária, em todos esses projetos eles fizeram. Então eles foram terminando esses projetos, iam pagando com cheque, com dinheiro. Então os técnicos desses projetos, desses programas, disseram que com tudo que foi investido teria comida suficiente, uma suficiência alimentar no país. Seria perfeito. Mas na verdade, quando se descobriu a verdade, não tinha nada. Ninguém semeou, não fizeram nada. A única coisa que fizeram foi desapropriar as propriedades. Eles passavam as notas de despesas, notas que tinham comprado, era nota de fertilizantes. Eles colocaram para as pessoas que produziam carne, né, que eram agropecuaristas. Esses produtos nunca chegaram. Eles só deram as notas, mas não deram os produtos, então não houve semeadura. E eles queriam fazer um projeto, eles fizeram um projeto de soberania alimentar, mas isso nunca aconteceu. Então agora vai dissipando a neblina e vai aparecendo a mentira. E além disso também são outros diferentes casos, né? Eles vão usando de um discurso mentiroso, emocionado. Eles dizem, olha, nós estamos com intervenção, estamos vivendo uma guerra econômica. 5 anos, uma guerra econômica. 10 anos, guerra econômica. 15 anos, 20 anos, guerra econômica. Mas não pode ser, até quando vai ser a guerra econômica? E as pessoas ficam vendo. Então, como que o Estado está investindo em armas e ninguém pode fiscalizar? Ninguém sabe onde que está a reserva de ouro. Ninguém sabe onde está a reserva de ouro. Toda nação tem que ter a sua reserva. Essas reservas passam por uma assembleia, tem todo um controle estatal. Então, a nação sabe onde está, né, o destino final desse recurso. Todos os países têm uma casa da moeda, a casa onde respalda, é o enlastre do seu recurso. Tem geralmente em ouro. Então eles decidiram que decidiram tirar o ouro dali, porque eles consideravam que esse dinheiro estava dando muita despesa. Tinha muita despesa para manter o ouro lá. Então eles tiraram o ouro, pegaram o ouro, tiraram dali e ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe para onde levaram. Eu tenho visto o que eu tenho consciência, pessoas que estão ligados às Forças Armadas. Sim, eles estão vivendo melhor. Eles têm benefícios, porque eles estão, neste momento, ligados ao governo. Enquanto isso, eles estão muito ligados, nesse momento eles estão ligados e estão vivendo em outra realidade. A realidade comum, a verdadeira, eles nunca vão conhecer. Nunca vão conhecer. Então, nas minhas andanças entre Venezuela e Brasil, eu vejo que as coisas vão deteriorando. E, ultimamente, o povo, mesmo o povo brasileiro, os cidadãos brasileiros, e principalmente aqueles que são irmãos em Cristo, eles tinham dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que isso está passando? Que história é essa? Era difícil de acreditar. Então, deu-se a oportunidade para vir o pessoal da igreja da Venezuela para comprar e pedir colaboração.
para levar alimento para a Venezuela, porque tem muita criança, tem muitos velhos e muitas mulheres, e eles sofrem também. Esse momento tão difícil, as pessoas estão indo para outros lugares buscar trabalho, nas minas, em outros países, buscando outro horizonte, outros rumos. E as mulheres e as famílias ficam sozinhas. Então as pessoas diziam, será que é verdade? Mas de repente eles começaram a ver essas pessoas vindo, e então se despertaram. Inclusive isso é fácil de averiguar. Aqui no estado de Roraima, em Pacaraima, que é a fronteira, eles têm o controle do que se vende. Então, o tanto que eles trazem do centro da nação, onde que se produz, não é verdade? E trazem aqui para Pacaraima, por isso dá para ver o quanto que eles vendem. Então, o quanto que saiu para a Venezuela? Então, tanto o que foi pedido, né, que é os pedidos dos governadores, dos representantes e por os particulares também, que vêm buscando aqui. Porque lá é impossível comprar. Então, a comida que eles levam aqui de Roraima, quando entra para dentro da Venezuela, também é muito caro. Eles vendem a 5, 6 vezes mais caro. Então, quando as pessoas do Brasil começaram a ver essa quantidade de comida que estava saindo daqui, entrando para a Venezuela e vindo muita gente da Venezuela para cá, então os venezuelanos encheram esse lugar e eles então começaram a entender. Bom, então alguma coisa está passando, tem alguma coisa, tem uma verdade nisso. Cada semana a inflação se eleva, é incomparável as coisas lá. Eu mesmo tive que ficar calado muitas vezes no meu trabalho. Pessoas que, até inclusive no escritório, eles colocam cartazes. Aqui não é permitido falar mal do governo, não se fala mal do Chaves. Então eles pegam a sua ficha e começam a te perseguir, começam a te sabotar inclusive. Por você sentir ou pensar diferente, porque é uma realidade, não tem uniforme, não tem roupa, não tem segurança. E as condições de trabalho lá? Não tem nada. Não. No trabalho, onde eu trabalhava, não tinha nem papel higiênico no banheiro. Não tinha nada, é um desastre. Não, mas isso não é permitido falar. Esses temas não são permitidos comentar, nem a imprensa não fala. Dizem que as eleições lá não têm sido eleições muito claras. O que você me diz disso? O que você acha? Bom, eu digo que não é apenas a última eleição. Posso dizer que as últimas 3 eleições não têm sido muito claras. Nunca houve um respaldo da população. Quando eles falavam, as pessoas não davam tanto crédito. Na verdade, tinha 30% ou 15%. Com isso, eles faziam a eleição. Então, as pessoas não iam lá votar? Não. E assim mesmo apareciam muitos votos? Sim. Sim, senhor. Os canais de TV estão parcializados. São parciais. Senão, eles não têm concessão. A lei diz. Sabe, tinha um programa popular lá que fazia enquetes sobre intenção de votos, tal, independente de governo, dependente do candidato. Então eles cancelaram a concessão dessa TV. O que você acha de Guaidó como autoproclamado como presidente? Sim, eu acho que é correto. Porque o senhor Maduro criou uma Assembleia Constituinte. Ele ativou. Ele mesmo fez por conta. Ele ativa uma outra Assembleia, a segunda Assembleia, quando ele perde uma eleição, quando ele perde um projeto nos deputados. Então tem a Assembleia Legal com os deputados. Quando ele não consegue atingir os objetivos lá na Assembleia, ele aciona uma segunda Assembleia. Sempre ele perde lá, mais de 70% a 80% ele perde as eleições lá. Os deputados, as comissões não votam nos seus projetos. Então, automaticamente, ele
ativa a Assembleia Constituinte e chama o povo e faz movimento nas ruas. Então, por decreto presidencial, ele ativa uma outra Assembleia para dar respaldo nos seus projetos. Bom, aqui no Brasil, nós tivemos uma boa receptividade pelo Exército Brasileiro, os militares. Eles têm sido muito diferentes conosco. Eles têm sido muito gentil no trato com a gente. Quando se compara o trato do Exército da Venezuela com o Exército Brasileiro, ou os funcionários aqui do Brasil, tem sido muito diferente. Tem sido muito respeitoso. Então isso... E também a maneira, o jeito de falar, não é fingido. A gente vê que é algo sincero. Aí tem muita diferença mesmo nisso. Você se sente seguro aqui no Brasil enquanto está refugiado? Sim, tem uma certa tranquilidade. Sempre é diferente, né? É uma situação. O cérebro da gente começa a trabalhar, a gente tem que assimilar esse momento, o que está acontecendo, tentando se entrar no clima, né? Isso a gente precisa de tempo para poder entender, mas isto é uma realidade. Mas sempre a gente sente uma diferença. Qual é o seu sentimento na possibilidade dessa iminência de uma intervenção militar? Seria muito triste. É triste. Nós temos já na região outras situações que se deram nessa questão de intervenção dos Estados Unidos. O exemplo de Panamá. Lá morreram milhares de pessoas. Isso foi as consequências que se deram dessas intervenções. É triste. É muito triste. Mas já está demonstrado na região que isso foi sucesso. Isso já aconteceu como sucesso. Já teve fatos. E outra, essas pessoas quando estão no poder, não tem outra maneira. Isso aí é como um vírus que invade o seu organismo, um vírus forte. Então, alguém chega e te diz, olha, nós temos que aplicar um remédio muito forte. Olha, isso te vai dar efeitos colaterais. Você sabe que vai te limitar em algumas áreas do teu organismo, mas tem que fazer. É muito forte. É forte. Porque já está comprovado, essas pessoas não vão sair. Nem que se unam todos os países. São mais de 50 países que estão apoiando a legitimidade de Juan Guaidó. Mas eles dizem que não. Nem com sanções, nem com nada. Nem que faça o que fizer, não importa. Não importa o que fizer, nós não vamos sair. Nem que nós deixamos esse país em cinzas, destruídos. Então, mesmo que seja dolorido, essa cirurgia é inevitável? Sim, é inevitável. É que eles não querem nenhum tipo de negociação, eles não querem nada. Sabe os mafiosos? Sabe esses bandidos que estão nas penitenciárias, os mafiosos? Então, eles pegaram esses mafiosos e colocaram eles para trabalhar nas minas. Eles eram as autoridades. Então, com a autorização do governo, esses homens fora da lei trabalhavam como lei nas minas. Então, isso foi muito criticado. Mas isso saiu, o povo descobriu, então foi muito criticado isso. Então, o governo criou uma outra guerrilha e exterminou esses grupos. Então, para retomar o controle do Estado.
mas para tirar também a figura dos mafiosos, para que não houvesse escândalos internacionais. E a gente sabe muito bem que agora, durante as manifestações, eles tiraram mais uma vez os presos condenados e armaram-os e autorizaram a ir para as ruas a matar as pessoas. E isso está documentado. Eu não estou inventando nada, não estou falando nada que é estranho. Então eles não deixaram passar a ajuda humanitária. E então, quando acalmou os ânimos, o governador do estado interviu a favor das carretas, e isso também está documentado. Eu não estou falando nada inventado. Então eles conseguiram uma ordem para passar as carretas. Depois, os comerciantes ali da região, quando ficaram sabendo disso, trancaram a fronteira e reclamaram ao governador dizendo que não concordavam com isso. Porque se eles não deixaram a passar ajuda humanitária, por que eles deixaram passar as carretas? Então isso causou um grande transtorno, um rebuliço. Não tem pessoas. Eu tenho familiares que trabalham com a saúde, enfermeiros, médicos, e eles falam na minha cara: nossos próprios amigos têm morrido por falta de antibiótico, por falta de uma injeção de insulina, porque nem nós que trabalhamos no meio de saúde não podemos conseguir. Não consegue nada, não tem nada. Nem com todo o dinheiro não encontra. Cria outra situação dentro das famílias. Socialmente, creio que consegue uma medicina, porém fica guardado para elas. Essa pessoa tem que ser uma pessoa muito, extremamente íntima e que tenha suficiente dinheiro para pagar o remédio. Aí a pessoa vende. Senão, não tem. Porque ela também pode precisar desse medicamento. Tem esse tipo de coisas que começou a suceder dentro da sociedade lá. Não é para ser isso. É para ser solidário, amigos. Essa parte solidária também. Então, as organizações religiosas e as fundações trabalham por meio clandestinos. Tem familiares que foram chamados a trabalhar com a parte de ajuda médica, tudo que era parte de respiradores médicos, tudo que era a parte de aparelhagem, equipamentos médicos, todas essas coisas. Ele disse que ia ajudar. E eu tenho um primo que é engenheiro e ele foi fazer esse trabalho num hospital público. Ele foi ajudar. Chamaram ele e disseram: nós o proibimos de fazer escândalo ou dizer que o Estado não tem condições para fazer isso. E ele disse: ele é cristão e como que eu vou reparar isso? Deus meu, o que eu faço? Eu vi morrer crianças na minha cara. A doutora do hospital me chamou e falou: todas as crianças precisam de respiradores. E nós sabemos que você sabe fazer esse trabalho. Faça-o, por favor. Eu fiquei com os braços cruzados porque existem muitas ameaças. São fundações que são clandestinas. Porque se faz tranquilamente, livre, não existe. Muitos dos pastores que foram buscar alimento em Pacaraima, foi proibido, a aduana venezuelana proibiu a passagem desses alimentos. Não teve jeito de passar. Não estou falando de um problema de agora. Estou falando problemas de 2 anos atrás, que não teve jeito. A gente sempre encontra uma maneira, sempre damos um jeito. Porém, o que a gente gostaria de fazer é passar legalmente, passar como deve ser, uma ajuda é proibido. Foi o que a aduana nos disse que é proibido. O Estado proíbe isso. Sempre ha sido, ou seja, legal receber donativos. Porém, dessa vez não. Bem, então, mas as fundações, as organizações religiosas estão trabalhando clandestinos para levar alguma ajuda às suas fiéis igrejas, aos vizinhos, às pessoas necessitadas, que fazer livremente. Claro, há um grupo de pessoas que insiste em crer. Claro, sempre há um grupo de pessoas que insiste em crer que cai um boicote, cai uma situação,
tem os Estados Unidos, tem uma intervenção. Sempre tem gente que crê nessas coisas. Porém, tem outro grupo que são pessoas maiores que não tem como sair. E tem os muitos pobres que estão saindo a pés, que saem por Colômbia, são os que estão cruzando o Mar Caribe, por Sucre, por Trinidad, pelas Islas do Caribe, verdade, e tem tido acidentes. O governo não vai divulgar, mas as pessoas através das redes sociais vão conhecer, vão saber. O que estão entrando pelo Brasil, atualmente, como a fronteira está fechada, eles estão passando pelas montanhas, de 9 a 15 horas. Ou seja, é duro dizer, mas a gente está querendo sair de toda forma. As pessoas vão morrer de fome. Ou seja, ou há uma grande pressão também, a tristeza lhes invade. As pessoas estão morrendo infartadas. As pessoas estão se suicidando. É muito triste. Eu, antes de vir para cá, um amigo muito querido, precioso, um amigo muito querido, eu disse, meu Deus, que é isso? Então, as pessoas querem sair. Quer sair. Você está aqui. Eu, particularmente, me sinto muito bem aqui. Muito bem, tranquila. Proibi meus filhos, não quero que eles saiam. Eu não quero nem sequer em Santa Helena. Uma cidade que tem 25 minutos para chegar de Pacaraima a Santa Helena. Eu não quero que vocês estejam do outro lado. Passar para o outro lado significa tristeza, escassez. As autoridades vêm e atropelam você. Então há uma grande quantidade de pessoas que querem sair. E bom, estão saindo. Tem os que saem de avião, os que saem de carro e outros que saem a pé. As que saem de barquinho, as que saem de lancha, que cruzam o oceano. Quando Chávez se apresenta à história de Venezuela, se apresenta como alguém que queria derrubar um governo que estava democraticamente colocado. Ou seja, teve uma votação e ele ganhou naquela época o presidente José Pérez. Como militar, ele se promoveu e prenderam ele, bem como parece na história. Quais os fundamentos que ele disse que a injustiça social e tudo que nós já sabemos que trabalha com socialismo, há uma injustiça social, os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, e que há muita corrupção. E através desse discurso, ele arrastou muitas pessoas para que votasse para ele. Lhe deram perdão a ele, o que nós chamamos de anistia, e ele sai para as eleições e ganha. Quando ele ganha, imagina que ele faz uma inspeção muito feia com o presidente que o recebe, que lhe dá anistia, que é o presidente Caldeiras. E ele diz que ele está recebendo o pior da história. Dali em diante, ele começou a falar bem claro, ele nunca enganou as pessoas. Ele sempre disse bem claro que ele iria fazer todos sejam iguais. Não pode haver pessoas ricas na Venezuela. E as pessoas aplaudiam seus discursos, dizendo que sim, vamos eliminar os ricos maus, feios, e nós vamos poder ter resultados. Porém, não foi assim. Ele eliminou os ricos, desapropriou muita gente, muitas empresas de alimento, de medicina, tudo que você possa imaginar, ele desapropriou. Cada vez que ele fazia isso, as pessoas o aplaudiam. Falavam, muito bem, muito bem. Me lembro uma vez que ele foi numa empresa estatal e ele fez um discurso para os operários e disse assim, todos esses veículos bonitos que vocês têm não existirão mais, porque isso significa riqueza. E é proibido ser rico. E o triste é que os obreiros que estavam ouvindo, eles aplaudiram. Não sabia que estava colocando um punhal no próprio pescoço. Bom, assim aconteceu. Mas ninguém pôde fazer nada. Foi induzido. Ele sabe muito bem usar as palavras. Ele sempre manteve uma posição de que ele cuidava
das pessoas, ele cuidava da gente. Eu os protejo dos que querem explorar, eu os protejo, eu estou aqui para isso. Vamos lá e vamos tirar a empresa do cimento. E dali 3 meses a empresa já não existia. Foi aceitando toda a sua ideologia. Cada vez ele começou a exigir mais coisas, pedir mais direitos e poderes, através de câmbios constitucionais. Então, foi um engano. Ele, apesar do que ia ser, de alguma maneira sempre falava que ele era o protetor das pessoas. Eu me lembro que o primeiro ano de governo, uma mulher fazendeira, uma dona de muitos anos, de avó, tataravô, que chorou que a independência, meus avós, era do tempo da independência. E nós ajudamos para que quando passava Bolívar com as suas pessoas, com a sua gente, nós lhes dávamos comida. Como está agora, presidente, você vai nos tirar isso, que nós também produzimos alimentos? Lhe disse, desapropria, pode chorar o tanto que você quiser. Não dá mais, não existe ricos, nunca mais em Venezuela. Os ricos são eles. Assim é triste. Bom,